Olá, Lucas Ramires por aqui, e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre o que eu chamo de a arte perdida da interpretação de diagramas. Vou te mostrar duas situações reais que mostram o quão relevante é esse assunto e o quão perigoso pode ser não dominar esse tema. Mas antes de eu te apresentar esses dois casos, eu vou te falar por que eu resolvi falar desse assunto. Durante muito tempo, eu passei apenas auditando projetos. Só que eu não sei se você já fez isso, assim, revisar projetos é uma coisa que cansa muito. Cansa muito porque você revisa, os erros continuam, revisa, continua. É quase, como diria um amigo meu, enxugar gelo. Em determinado momento da minha carreira, eu resolvi começar a atuar para impedir que os erros acontecessem. Foi quando eu fui aos engenheiros diretamente no campo de batalha ver o que estava acontecendo que fazia com que eles se tornassem tão vulneráveis a erros de projeto. Uma das principais deficiências que eu identifiquei é que a grande maioria dos engenheiros apresenta uma dificuldade enorme em interpretar diagramas, ou seja, olhar para diagramas e saber o que eles significam. Os engenheiros mais experientes talvez concordem comigo, provavelmente vão concordar. É justamente a habilidade de interpretar diagramas que vai te dar autoridade e poder para olhar para o resultado de um grande processamento, de um processamento de qualquer programa de cálculo, olhar para os resultados que ele te apresenta e atestar se aquilo está coerente ou não está coerente. Se você simplesmente olhar deformações ou olhar dimensionamentos, detalhamentos de armaduras automáticos, você não vai ter essa certeza. E esse assunto se tornou tão explícito, tão relevante para mim, que eu, inclusive, comecei a utilizá-lo na hora de selecionar engenheiros. Eu queria saber se os engenheiros que estavam chegando para trabalhar na empresa que eu trabalhava estavam aptos a identificar esse tipo de problema. Para você ter uma ideia, eu vou te mostrar um exemplo, tá? Olha só, esse exemplo bem simples. Trata-se de um arranjo estrutural plano, né, um pórtico plano com uma carga concentrada atuando numa viga aqui. Quando eu selecionava engenheiros, eu apresentava esse problema para os engenheiros. Ali, na entrevista mesmo. Mal sabia eu o que estava para acontecer. Você não vai acreditar. Eles chegavam a ficar com as mãos molhadas de olhar para esse exercício. Por que isso era tão impactante? Porque se vê logo de cara que é um problema simples. E quando eu solicitava que eles simplesmente esboçassem o formato de um diagrama de momentos fletores esperados para essa situação, eles não sabiam fazer isso. Não sabiam. E aí, como eles estavam numa entrevista de trabalho e precisavam apresentar alguma resposta, a coisa começava mais ou menos assim. Ó. Gente, é um absurdo que um engenheiro, que se experiente ou não, queira trabalhar com projeto estrutural, esboce um diagrama assim de momentos fletores para uma situação como essa que está exposta aqui. É um absurdo. E se você não sabe olhar para essa situação, aliás, vou fazer a pergunta agora, né? Você sabe olhar para esse arranjo estrutural e sabe me informar qual seria o formato de diagramas esperados? Pois bem, na minha experiência, mais de 90% dos engenheiros não sabem. Ou se sabem, erram em algum ponto. Mas eu vou terminar com o suspense aqui e vou te mostrar qual é o resultado desse problema. Esse seria o esboço de diagramas de momentos esperados. Só de olhar para isso aqui, a pessoa já deveria saber que aqui deve ter uma carga concentrada. Simplesmente de olhar para esse formato de diagramas. Aí talvez você me pergunte, tá Lucas, mas por que isso é tão relevante? Eu vou te mostrar agora um exemplo real. Olha essa planta de formas aqui, tá? A gente tem duas lajes, eu vou fazendo marcações aqui. Temos duas lajes contornadas por vigas. Você saberia informar como deveria ser o dimensionamento, tipo, como essa estrutura deveria estar se comportando só de olhar para essa planta de formas? Pois bem, os engenheiros mais experientes olham para essa estrutura e já sabem o que esperar, já sabem que diagramas, como deveria ser o dimensionamento e por aí vai. Pois bem, eu lancei esse modelo aqui no meu programa e ele resultou um dimensionamento de armaduras assim. Pergunto para você, está correto esse dimensionamento de armaduras dessas lajes? Estamos olhando as armaduras só nessa direção.
Está correto esse dimensionamento de armaduras? Se você perguntasse para mim, eu diria assim, não posso falar se está correto ou não. Eu só posso falar se isso está correto se eu olhar o diagrama de momento fletor. Tá, então tudo bem, eu vou te mostrar os diagramas de momento fletor. É algo assim. Volto a perguntar, está correto aquele dimensionamento? Quando você olha para esse diagrama de grelhas aqui, o que ele está dizendo para você? Você sabe se posicionar criticamente em relação a isso? Pois, na minha opinião, esse é um conhecimento que deveria correr nas suas veias, de tão importante que é. Se você almeja, se já trabalha com projeto estrutural. Por quê? Vou te ajudar a dar uma analisada aqui. Me acompanhe. Repare como nessas vigas de contorno aqui surgiram momentos negativos. E nessa viga, no meio aqui, não surgiu um momento negativo. O que isso significa? Se você sabe interpretar diagramas, você sabe o que isso significa. Pois bem, eu vou atalhar. Isso significa o seguinte, que essa viga central aqui não tem rigidez suficiente para se comportar como uma viga que apoia as lajes. Isso aqui, grosso modo, está se comportando quase como se fosse uma laje única. Repare como não surgiram momentos negativos aqui no meio. E para te mostrar isso de uma maneira mais clara, eu alterei a rigidez da viga central. Deixei ela bem mais rígida. Vejam como surgem negativos sobre essa viga. Então, voltando à forma inicial. Repare na seção dessa viga. Ela é uma viga com pouquíssima rigidez se comparada às vigas de borda. As vigas de borda têm 14 por 70. Essa viga V3 tem 14 por 30. Ela é uma viga que praticamente está pendurada nessas duas lajes. E se você aceitar esse dimensionamento com a quebra das armaduras nesse ponto, você pode estar quebrando as armaduras justamente no local mais solicitado da laje. Isso que eu estou mostrando para você nesse slide aqui foi o dimensionamento automático do programa. E é só com uma capacidade de análise crítica dos diagramas, uma capacidade de interpretação dos diagramas, que você pode olhar para esse dimensionamento e atestar se isso está ok ou não está ok. É isso que vai dizer para mim ou para você se você é uma pessoa que está na mão de um programa ou você é uma pessoa que está comandando um programa. Se você é um engenheiro estrutural ou se você é um usuário de um programa. Isso é muito sério. Vou te dar outro exemplo aqui, tá? Esse aqui são os diagramas de momentos fletores para uma solicitação apenas de vento nessa direção que está marcada aqui. Vento 90 graus. Ou seja, eu lancei uma estrutura, mas aqui, nesse caso aqui era uma estrutura pré-moldada, pilares engastados na base e livres no topo. Ok, o vento está nessa direção, esse de fato é o momento que eu esperaria nesses pilares. Ok, então isso aqui está de acordo com o que eu imaginaria. Agora vamos ver o vento na outra direção. Esse é o vento 0 graus. Reparem na diferença de momentos. O que eu esperava nesse caso era o mesmo comportamento. E não foi o que aconteceu. Vou deixar os dois juntos aqui para ficar mais clara essa visualização. Processei, lancei o meu modelo, processei tudo, não deu nenhum erro. Tudo foi dimensionado bonitinho. Só que estava errado. E eu só descobri que isso estava errado porque eu olhei para esses diagramas e vi que esse vento 0 graus não faz sentido, não é isso que eu esperaria. Aí eu fui ver o que tinha acontecido, eu tinha lançado cargas com sinais trocados. Por isso geraram diagramas com esses formatos aqui. Muito diferente desses outros aqui do vento 90 graus. Isso, senhores, que eu chamo de a arte perdida da interpretação de diagramas. E por que eu digo que é a arte perdida? Porque cada vez menos engenheiros sabem fazer isso. Os engenheiros mais antigos, eles precisavam calcular na mão esses diagramas. E quando você calcula na mão, você fica bom nisso. Você passa a fazer tantas vezes isso, você sabe o que esperar. Como a gente não precisa mais fazer isso, os programas fazem automaticamente, se a gente não tiver capacidade de análise crítica para olhar para esses diagramas e se posicionar em relação a eles, estaremos nas mãos de programas. É isso que separa um engenheiro estrutural, e com todo respeito, de um apertador de botões. Então, senhores, volto a dizer, esse é um assunto muito sério.
Esse é a primeira parte de vários vídeos que eu pretendo postar em torno desse assunto, tá? E outra coisa que é muito importante para mim, propague essa iniciativa. Se você gostou, curte esse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu comentário, porque isso é muito importante para mim. É com base nesses comentários, com base nessas estatísticas de como os vídeos estão sendo aceitos, que eu vou publicar mais de um ou de outro conteúdo, tá? A minha ideia é que isso aqui dure meses, semanas, anos, uma vida inteira, que realmente contribua para a comunidade técnica, ok? Até o próximo.